noite a todos. Bem-vindos à nossa casa. Eu me chamo Adriana. Tem alguns que eu não conheço, muito bem, poucos, mas a maioria me conhece, da casa. E eu vou palestrar hoje sobre um tema que tem a ver com igualdade, desigualdade, às vezes disparidade, né, das coisas não estarem sempre no mesmo nível. Mas são temas que vêm se modificando ultimamente. E eu vou falar, e aí vamos falar de família também, né? E aí que bom que os meninos estão aqui hoje. A Antonella também veio, né, Antonella? As nossas crianças da evangelização. E então nós vamos falar um pouquinho também sobre essa unidade familiar que a gente tem. Um tema mais específico ali é sobre o homem e a mulher, né? Que a gente tem que saber que nós somos... Nenhum é superior ao outro, nenhum é inferior ao outro, mas que os dois são diferentes. O homem e a mulher, eles têm as suas diferenças. E nós temos um capítulo no Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 9. Ele fala sobre a lei de igualdade, e principalmente no item igualdade de direitos do homem e da mulher. Mas esses direitos que eu vou mais ou menos tratar aqui, não se tratam como direitos de lei, né? Mas direitos que a gente tem que às vezes relevar um com o outro, e principalmente com a diferença hoje em dia das famílias, né? Hoje em dia nós temos outras unidades familiares. Então vai ser mais ou menos relacionado a isso que eu vou ir discorrendo, ao mesmo tempo com todas as questões desse capítulo, porque todas as questões desse capítulo são importantes nessa relação de igualdade entre o homem e a mulher perante Deus. E a primeira questão que diz, quando eu disse que nenhum é inferior ou superior ao outro, mas são diferentes, na questão 817, Kardec pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E a resposta é: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, eles estão ambos, né, como filhos de Deus, na mesma equiparação para progredir, para compreender, para se melhorar e, inclusive, pela lei maior de caridade, né, para um auxiliar o outro. E nessa historinha toda a gente sabe, né, que o homem e a mulher, no início procriação, né, esse era o atributo principal de se ter com relação à sexualidade. Mas é mais do que isso, porque o homem e a mulher, eles podem estar juntos no trabalho e eles precisam também se ajudar, não necessariamente sendo companheiros na vida pessoal, mas companheiros de trabalho. Eles podem estar juntos aqui no centro e os dois precisarem se ajudar de maneiras diferentes. Uma coisa é certa, né? A harmonia familiar, ela depende de cada um aceitar o seu papel. E aí, quando eu botei aqui a harmonia familiar, eu fui pesquisar mais a respeito disso. E tem vários nomes que se dão hoje em dia. Eu ainda sou, embora não tão mais velha assim, né? Não parece. Mas eu ainda não estou muito familiarizada com esse monte de nome, sinceramente. E aí eu fui procurar, e assim, ó, eles têm hoje vários nomes para famílias, tipo monoparentais, pluriparentais, recompostas, são famílias depois de divorciadas que se recompõem em novas famílias, e homoparentais. Então são muitos nomes, mas não é nesse mérito que eu vou entrar. O que eu vou entrar é que, independente da família que seja, existe a unidade familiar. Sejam eles homens e mulheres, homens, mulheres, avós com netos, não é mesmo? A gente tem muitos casos de avós que criam os seus netos e que, inclusive, eles chamam, é a minha mãe. E não chamam a minha avó, é a mãe. Então, na verdade, mesmo com essas novas famílias, o desempenho dos papéis continua ocorrendo.
Mesmo quando tem uma avó e um avô cuidando de um neto, existem os papéis ali dentro, né? E muita atenção que não é a instituição familiar que está em decadência. O que está em decadência é aquela instituição familiar tradicional, que a gente conhece, um homem, uma mulher e os seus filhos. Mas isso já vem há muito longo tempo, né, se modificando, com novas famílias recompostas, né, tudo diferente. Mas a unidade familiar ainda existe. Dentro da casa de cada um é uma unidade familiar, seja ela como ela seja composta. E nós estamos cada vez mais vivenciando isso e precisando reconhecer, aceitar, nos abrir a tudo isso, né, com muito mais clareza. O que a gente não pode deixar é que as crises familiares abalem, seja qual for o tipo de unidade familiar. Na questão 819, diz o seguinte. O homem e a mulher são diferentes por natureza, mas iguais aos olhos de Deus, né? Então eu vou só botar uns quadrinhos aqui para a gente só referenciar o que um homem pensa e o que uma mulher pensa. Então, na verdade, assim, indo cortar o cabelo, né? Quanto uma mulher paga para cortar o cabelo, quanto um homem paga para cortar o cabelo, o homem geralmente sai com o mesmo cabelo, a mulher sai de lá já com a cor diferente, o tamanho diferente, cachos. Ainda perguntam, né? Que cacho que é liso ou que é com cachos? O homem acho que não tem isso mais. Mas tem homem gastando em barbearia bastante, né? Tudo está mudando. Até em relação às cores, os homens e as mulheres vêm diferentes. Para a mulher existe tudo que é tom de azul, tudo que é tom de verde. O homem não, azul é azul, verde é verde, entendeu? Preto, branco e acabou. Até o roupeiro é diferente, né? A gente briga por espaço e na maioria das vezes a gente toma um espaço, né? Porque é necessário, entendeu? É necessário. Precisa haver o quê? A compreensão de ambos os lados. Um precisa, o outro não nos excede. Eu acho justo. Pegar tendo filho é complicado. Complicado. Pega do marido. Vou pular de página. Não botei o da filha aqui. A questão 819 pergunta: com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Por quê? Porque essas diferenças, elas são visíveis, né? A mulher quer, sim, o seu lugar na sociedade, a mulher precisa do seu lugar na sociedade, está tendo. Mas é compreensível. As diferenças ali, como a gente vê, de um enxergar a cor de um jeito e do outro não, um é mais analítico, o outro não, um é mais sentimental e o outro não. Então, a resposta é a seguinte: para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes. Não que uma mulher não possa fazê-los. Isso não está escrito aqui, mas a gente sabe, né? Porque quando a gente precisa fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. E o homem, se precisar chorar, a gente vive dizendo, né? Não chora, tá tudo bem. Não adianta chorar. Por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Estranho, né? De amargura. Por quê? Provas. Está muito evidente ali. É uma vida de provas. E é o que a gente está seguindo aqui, né? Desde que a gente chega, reencarna, a gente sabe, a gente vai para uma vida de provas. E nessas provas, um e o outro estão para se entreajudarem. Seja na unidade familiar, entre irmãos. Seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos. Isso não tem uma designação de que só o marido e mulher são responsáveis. Os filhos para com os filhos também, os filhos para com os pais também, e um para com o outro. Então, isso tudo na relação conjugal, os parceiros não são meramente, né, companheiros. Eles não só convivem ali, eles estão ali para, sim, progredir moralmente, espiritualmente, fisicamente também. A gente sempre ressalta muito aqui, não é problema nenhum, né? Almejar mais, trabalhar mais, isso é saudável para a nossa vivência aqui como encarnados.
Então a questão não é do masculino ou do feminino, quem representa mais a casa, quem não representa. É o casal. Sempre lembrando, independente do tipo de casal que seja, para a gente não ficar muito ligado à ideia de casal que a gente tem normal, né? Antigamente, o homem ele era o provedor. Era ele quem saía, era ele quem recebia, né, o salário e trazia para casa. Ali ele era respeitado, na maioria das vezes ele era temido pela família. Né? Ainda hoje se tem muito com os nossos pais, o teu pai, se o teu pai souber disso não vai gostar. Né? Às vezes tem isso tudo do respeito, né? Muito pela parte ainda patriarcal. E a mulher, né, era quem criava os filhos, era quem, ainda é às vezes, quem faz oração por todo mundo, e às vezes esquece ela mesma de se colocar nas orações dela, mas ela pede até pela pessoa que ela passou lá na esquina e viu que estava tendo um problema, ou ela vê um gatinho lá, ela não sabe nem de quem é o gatinho, onde é que está, mas ela chega em casa e diz, protege aqui dentro. Então, esse era o papel da mulher. Ela tem esse canal. Essas são, ali, como a gente disse, as diferenças. Não inferior, mas é diferente. É diferente. Existem homens que podem ser muito sentimentais. E existem mulheres que podem ser muito rudes. Mesmo estando uma mulher e um homem casados, pode haver. São raras as vezes, mas com certeza alguém conhece um casal que você diz assim, parece que ela é o homem e ele é a mulher. Isso existe, mas é muito raro. Na maioria das vezes, a mulher é o canal, né, espiritual e o homem é o canal mais com a terra, né, com a materialidade. Isso é um padrão. Acredito que por as leis divinas, sim, seja assim, mas que há as diferenças, né? As fotos, vendo ali uma foto bem antiga, né, como era a família, o homem sempre ia para a caça, para a guerra, não sei o quê, por isso que ele já tem fisiologicamente músculos mais fortes, mãos mais fortes, né? Isso é visível, a gente percebe, né, se a gente começar a analisar. E a mulher ficava, não que ela não caçava, se ela tivesse que caçar, ela também caçava, porque às vezes se perdia o macho numa caçada, né? Até por um animal, alguma coisa assim. E as fotos de antigamente, né? Pode ver que a mulher ficava em pé. E quem sentava era o homem, que era o dono da família e tal, o chefe, né? Até ali, acho que tem um menininho no pé do lado dele, que é do lado do pai, e do outro lado as menininhas, junto com a mãe. Então era isso. A gente deve quebrar um pouco isso, mas compreender o que ainda existe se a gente encontrar em alguma unidade familiar isso. Porque às vezes é esse equilíbrio que mantém aquela família. E está tudo bem. Da mesma maneira que se não tiver esse equilíbrio, está tudo bem. A unidade familiar e o equilíbrio que a gente precisa é amor e atenção ao nosso próprio lar. E isso a gente está bem carente ultimamente. Então é um tema muito para reflexão do que está acontecendo no nosso dia hoje, que a gente chega num tema muitas vezes científico e que foi abordado no Livro dos Espíritos, né? Então é uma questão importante, espiritualmente falando, porque tem uma parte inteirinha sobre essa lei de igualdade e que a gente precisa dar atenção hoje em dia. E nós já estamos praticamente a uma semana do novo ano, com novas aspirações, cheio de metas e desejos. E as nossas metas para a nossa família, para manter a nossa unidade familiar, para o futuro dos nossos filhos, porque a gente é muito imediatista. As nossas metas são para 2023. E as nossas metas para 2030, como serão? O que a gente espera disso? É um momento de atenção nesse dia corrido, nessa vida de vai e vem, onde você passa por um filho e não percebe que ele passou. E olha e diz assim, nossa, pensei que estava no quarto. Ô, mamãe, passei por ti, falei contigo. Não vi. É o que está acontecendo
gente estar na palestra sempre refletindo sobre o tema. Não exatamente sobre o que é dito, sobre o que foi dito, mas que nos reste sempre. E eu, em todas as minhas palestras, eu sempre peço isso. Reflitam quando saírem. Ouçam, coisas valem, coisas não valem, coisas vão bater, outras você vai pensar, não concordo, não acho assim. Não tem problema. Mas sai daqui e pensa sobre o assunto. Alguma coisa. Porque a gente precisa ter esse tempo para dirimir as ideias, entendeu? Para dissolver, é a palavra correta. Para dissolver a ideia. Porque a gente ouve de imediato, eu falo de imediato, vocês ouvem de imediato e pronto. E a gente não dissolve isso de acordo com cada realidade, de acordo com a realidade que o mundo inteiro está passando. Então a sociedade evoluiu, né? Porém nem toda evolução é ordenada. E o homem permitiu que a mulher tomasse mais as rédeas, a sociedade como um todo, né? A mulher também foi se colocando mais à disposição, foram colocando mais a divisão do trabalho, tudo. Só que essas relações familiares entraram meio que em colapso. É a falta de tempo, é o excesso de tecnologia, é a falta de um tédio. Porque a gente não quer ficar no tédio, né? Você fica um dia parado em casa e pensa, nossa, estou deprimida. Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho nada para postar. Eu não tenho uma lembrança desse dia. Daqui a um ano o Instagram, o Facebook, né? Ainda é o Facebook. O Facebook não vai me dizer que eu tenho uma lembrança desse dia. Então, está faltando até a vontade de ficar nesse tédio, de ficar de perna pro ar ali um dia sem fazer nada, só em casa. Porque a gente quer sempre um movimento. E não somos nós, o problema não é cada um de nós. É a vida como um todo, é a sociedade como um todo que pede esse movimento, né, constante. E a gente acaba entrando nessa rotina e depois é difícil sair. E um dia mesmo, um final de semana de chuva que tu fica em casa, tem muita gente que gosta de deitar ali e passar uma tarde toda vendo Netflix, mas tem muita gente que fica nervoso, ansioso, porque não conseguiu sair, não foi no shopping, não foi em algum lugar, não fez alguma coisa. As crianças estão assim. Elas não conseguem ficar um tempo paradas sem focar. Tem que ter o foco do celular, tem que ter o foco da TV, tem que ter... É como se não pensa, entendeu? Não pensa por si só, não pensa sozinho. Tem que ter algo incentivando. É um vídeo, é o YouTube, é o celular. Então, isso é constante. E nas nossas vidas, isso aconteceu de uns anos para cá, e na deles está sendo desde o início. Então, esse pensar a longo prazo das metas que serão lá para 2030, 2033, digamos, quando eles estiverem daqui a mais 10 anos, como será? Vai conseguir sentar, pegar um livro e estudar? É difícil, né? Faz eles pegarem um livro e parar para ler. A gente não consegue, às vezes, terminar de ler um parágrafo, porque a gente vai cortando. Eu não sei com vocês, mas eu pego um livro, às vezes, é como se eu tivesse preguiça de ir lendo palavra a palavra. E eu vou lá, paro e digo, não, volta, e eu volto. E eu perco tanto tempo lendo, que às vezes me incomoda e eu digo, não vou mais ler. Aí eu boto um áudio e fico ouvindo, porque fica mais fácil. Isso é comigo, mas isso é com as crianças. Está acontecendo. Porque ler te demanda um tempo, e esse tempo para ti é muito precioso. Tu quer que ele passe rápido. Tu quer terminar aquilo de uma vez. Ah, esse livro é muito grande, eu não vou conseguir ler. Ah, não. Vou pular essa parte aqui, não me interessa, eu vou pular para o próximo. E assim eu vou indo. Então essa pressa não faz a gente parar. E não é assim parar no tempo, parar de progredir, parar... Não, é só parar para dar um tempo mesmo para o próprio organismo, né? Para o próprio físico. E principalmente para o nosso pensamento, para o nosso espiritual. Que geralmente a gente não dá tempo para ele, porque as coisas do mundo estão nos tomando muito tempo. Hoje em dia já não se tem mais a autoridade do homem, né? Da forma como era, tão austero, né? Tão, digamos que ruim, assim.
Mas também não se tem mais a mesma atenção da mulher para a família. Porque a mulher está tomando um pouco da parte do homem. E o homem não consegue tomar a parte da mulher. Então é preciso harmonizar novamente isso, para que tenha sempre aquela parte que sustenta, forte, com autoridade, né? Que é diferente de ser muito rude, mas com autoridade, com disciplina, e ao mesmo tempo aquela parte do amor, do acolhimento. O que está acontecendo? Perceber, chegou diferente, não falou, não conversou, não comeu. Às vezes essa parte é até meio chata, porque a gente fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ai, que saco! Vai ficar me perguntando tudo, vai ficar não sei o quê. Eu já faço essas coisas, já faço. Mas é um pouquinho de detalhe. E se não perguntar, mais dia menos dia eles vão sentir falta. Pode ter certeza. Eles vão dizer, nossa, fazia tempo que tu não me perguntava isso. Porque precisa, né? Precisa disso. Então, a parte lá do pai, independente do pai que seja, precisa chegar mais para estar presente. E a parte da mãe, que também saiu, né, nessa nova metodologia ali, social, precisa voltar também e estar atento. Eu li algo a respeito, até estudando aqui para fazer a palestra, e falava justamente sobre isso, assim, eu estou no celular, chega uma pessoa e fala comigo. Lá do celular, olha para a pessoa e ouve o que ela está dizendo. Muitas vezes a gente não ouve. Tá, mas tu está concordando com o que eu estou dizendo? O que tu falasse mesmo, nem ouvi. Porque ao mesmo tempo que a pessoa está falando, tu acha que é tão rápido aquilo, eu só vou responder e deu. E aí ou tu está vendo um filme, uma série, alguma coisa, dá pause. Dá pause, espera, olha, principalmente com os filhos. Isso estava numa reportagem, foi a reclamação de um filho, né, dizendo que já teve muitas vezes de falar com a mãe, acho que era, não me recordo bem agora se era com a mãe ou com o pai, mas de ter ido falar com o pai, e ele falou uma coisa e o pai disse sim. E ele sabia que o pai não queria dizer sim para aquilo. Ou seja, não tinha escutado nada da essência do que tinha sido comentado ou perguntado. Isso a gente está fazendo automaticamente. Não é intencional. Ninguém faz isso porque eu resolvi largar de mão e pronto. Não é intencional. É o andamento da rotina do dia a dia de agora. Então, é o voltar e refletir a respeito disso. Do prestar atenção no outro, no esposo, na esposa, no filho, nos pais que já estão mais velhos, que estão, né, voltando a necessitar da gente o tanto quanto a gente necessitou deles um dia, e que muitas vezes essas pessoas estão sozinhas. Os idosos estão muito sozinhos, porque eles não vivem no mundo da tecnologia que a gente vive hoje, e eles estão ali sem ter nada para fazer. E aí entra naquele drama, né? Acaba adoecendo, porque vem depressão, vem tudo, porque está ali em casa, todo mundo passa, vai e volta, e a avó e o avô estão ali, a mãe e o pai estão ali, e ninguém percebe que eles estão ali. Como é que foi seu dia? Mas para que eu vou perguntar? Ele passou o dia sentado ali? Mas pelo menos pergunta, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? É um copo d'água. E não deixa aquele ser humano, irmão, ali o dia todo, como que quase invisível. Então essa diferença, homem, mulher, tudo isso envolve o retorno dessa atenção para a unidade familiar. Que a gente tem que estar, de novo, recobrando, principalmente nós que estamos aqui, temos esse tempinho de dedicação para poder nos chamar a própria atenção. E muitas vezes chamar a atenção de alguém que está perto, às vezes não é fácil, a gente sabe, né? A gente vai comentar alguma coisa, se a pessoa não aceita bem, tenta. Se não der, tudo bem, a sua parte foi feita. Se der, que bom, né? Foi bom para todo mundo. A questão 820 fala sobre a fraqueza física da mulher.
A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A resposta: Deus deu-nos a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Tem um objetivo para a mulher não conseguir pegar algo muito pesado ou fazer um serviço, assim como tem um objetivo para o homem não se privilegiar dela por isso. Se aqui tivesse uma bombona d'água, eu não consigo pegar sozinha aquela grandona, não consigo. Mas se eu tiver outra mulher junto comigo, a gente consegue. E a gente vai lá e a gente faz. E a gente não fica esperando o homem chegar. E tem homem que vai chegar e vai dizer assim, agora eu não posso, só um pouquinho que eu vou ali. E se duvidar, ele ainda pega e deixa a bombona cair, estoura tudo, molha tudo, e quem vai secar? A mulher. Isso já aconteceu. Com 2 mulheres. Mas a gente dá um jeito, entendeu? Então a nossa falta de força física nos inibe a fazer determinadas coisas ou não, né? Da mesma maneira que permite ao homem fazer algo mais. Mas a gente consegue se adaptar. A gente consegue se adaptar. Na família a gente consegue se adaptar. O homem sendo um pouquinho mais de mulher, a mulher sendo um pouquinho mais de homem, e um pegando um pouquinho a característica do outro para se ajudar. Com amor, com respeito, com companheirismo. Não tem mais aquela história do, a mulher é dona de casa. Se você for, tudo bem. Eu sou completamente favorável. Quem só quer ficar em casa, eu sempre digo para o meu marido, arruma um emprego melhor para eu poder ficar só cuidando da casa. Não deu ainda. Mas tudo bem. Eu gosto de ser dona de casa. Tem gente que não gosta, que diz que nasceu para ficar na rua. Tudo bem, eu gosto. Eu me sinto bem assim. Mas ao mesmo tempo eu digo para o meu marido, só um pouquinho. Não é porque eu sou a dona de casa que eu também vou tomar conta de tudo. Me ajuda aqui em alguma coisa. E esse é o compartilhar, né? Esse é o companheirismo. Porque antes eu dizia assim, o meu marido me ajuda em casa. E uma colega disse assim, não, ele não te ajuda. Ele tem que participar. Me chamou a atenção. Assim, ele tem que participar, ele não é parte da casa, então ele tem que participar. E desde então eu comecei a dizer que meu marido não me ajuda, ele participa. Algumas coisas eu sou muito, sabe, eu faço melhor, eu vou lá e faço. Mas se precisar, eu peço. Ele participa, né? Da mesma maneira que ele me pede e eu tento participar. Pega o carro, leva lá na elétrica, não sei o quê. A gente vai lá e faz. Isso é cooperação. Isso a gente usa no trabalho, né? Quando tem uma equipe, a gente usa no trabalho. Então vamos usar também nas nossas casas. Eu fiz uma mini historinha, dizendo assim, que vejamos a empresa como, a família como uma empresa. Tá? Aí eu vou ler que eu não... Eu vou dizer assim, vejamos a família como uma empresa que tem os seus sócios. Tá? Na falta de um, o outro representa. Eles são complementares. Na hora os dois têm que assinar, né? Mas um complementa o outro. E se só tiver um sócio, ele vai participar da reunião, depois vai passar tudo para o outro e eles vão decidir juntos. As reuniões são as conversas que existem ou que se resolvem o rumo dos negócios. Nesse caso, a gente está falando da família. Os filhos são os produtos, como se eles fossem a produção dessa empresa. E eles precisam de constantes investimentos. Não adianta fazer um produto e deixar ele ali no campo, ele não vai sair pronto dali e ser vendido. Ele precisa de um investimento, ele precisa de uma logística para chegar adiante, para chegar até o seu comprador. Todo projeto, para dar certo, necessita de investimento, de tempo, matéria-prima. A matéria-prima? Amor, atenção, conversa, às vezes um puxão de orelha. É bom sim, é bom e eles precisam desse rumo. É como se fosse o leme, né? Que vai guiando lá o barco. Se você deixar solto, sabe lá onde é que ele vai parar. Então precisa também desse tipo de matéria, que é às vezes o sim ou o não. Às vezes o não dói na gente. A gente não queria dizer, mas é preciso. E é importante para eles.
Nesse caso, a matéria-prima é o amor, o carinho, o respeito. Mesmo com a diversidade das famílias de hoje, a regra é a mesma. Divisão de tarefas, compreensão e respeito. Realmente, as famílias diversificadas, as coisas vão mudando um pouco. Mas mesmo em casais que são homoafetivos, existe sempre o que é mais sentimental e o que é mais temperamental, né? Existe. Sejam eles casais femininos, masculinos, não importa. Sempre existe esse equilíbrio. Assim como existe com os casais que são heterossexuais, que tem o homem e a mulher. Então isso existe na família. Eu entendo como uma lei de Deus. Quando eu fui estudar a respeito, inclusive, desse assunto das novas famílias, porque isso existe até nas novas famílias. E por isso que a atenção não é a família que está em crise. É a unidade familiar que está em crise, mas não a família como um todo. Ela existe ainda. Muitas famílias com 2 pais e filhos, 2 mães e filhos, pais divorciados, padrasto, madrasta, vivendo juntos, avós cuidando de netos, como mães e pais. E isso existe. O que a gente precisa de atenção é voltar a este equilíbrio do olhar para o outro, do sentir o ambiente, do estar presente na família, dentro do seu lar. Porque é muito importante tudo que a gente tem fora, sim, mas o seu lar é o mais importante. Quando o seu lar não está bem, nem tudo lá fora está bem. Pode parecer que sim, mas alguma coisa é errada porque lá no seu lar está bem. Agora, quando o seu lar está bem, pode estar tudo desmoronando lá fora. Você volta para casa e está tudo bem. Isso é muito, muito, muito edificante assim, para a gente estar construindo, entendeu? Como uma meta para mais adiante, a principal meta de 2023, porque todo ano é a mesma coisa. Chega 1º de dezembro, espírito de Natal, amor, não sei o quê, uma semana do ano novo, a gente já está, cadê as metas? Que eu já nem sei mais onde é que eu botei aquela folhinha que eu escrevi lá, tudo que ia fazer em 2023. A dieta, então, nem começou. Cadê as metas? E vai chegar o final de 2023 e a gente vai dizer, meu Deus, esse ano passou voando. E eu não consegui fazer metade das coisas que eu pensava. Que dirá dentro de casa, né? Se eu não conseguir fazer para mim, que eu planejei para mim, que dirá dentro de casa. Então, essa atenção, essa meta de olhar mais para a minha família, para quem está à minha volta, e junto todos vão ali progredir. A questão 822 segue dizendo ali sobre a igualdade. Os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. É a lei de caridade, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem para ti. Independente de ser quem seja, seja o mais frágil, seja o mais forte, seja o mais sentimental, seja o mais rude. Tem que ser igual diante da lei dos homens, sim, mas para essa coisa das conquistas, né? Que houveram das mulheres propriamente em tudo, né? Em relação a voto, que não existia antigamente, várias outras leis que foram criadas. Depois segue dizendo assim, segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Eu vou ler aqui porque era muito grande, mas não dá para eu escrever. De direitos, sim. De funções, não. Ou seja, direitos civis iguais. Funções, um é mais sentimental, o outro é mais forte, um é mais atencioso, o outro presta atenção nos detalhes, o outro é mais direto, só vê aquilo que está na frente. Isso são as funções e é perfeitamente compreensível diante das leis de Deus, né? É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Cada um segundo sua aptidão. Uns mais aptos para isso, outros mais aptos para outra coisa.
A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles sob o aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, diferentes, sim, fisicamente, direitos iguais, sim, funções, cada um vai ter a sua conforme a aptidão. E a gente precisa achar essas funções melhor para poder ajudar principalmente a nossa família, né? Questão 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. Isso é uma chamada para nós mulheres, para o livro dos Espíritos. Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Eu coloquei aqui uma imagenzinha de Maria, né? Nossa Virgem Santíssima, que foi quem conduziu Jesus no início da sua caminhada, porque ela sabia que ia chegar o momento de ele mesmo tomar o seu caminho, mas ela o manteve, ela o guardou, ela sabia o que ia passar, o que tinha de sofrimento e tudo, não esquecendo de José, o pai. Não é falado, muito pouco na Bíblia, né? Mas ele foi um homem muito, muito, muito especial, muito, muito importante na vida de Jesus. E quem preza Jesus e preza pela Virgem Maria, precisa nunca esquecer de José, que sempre esteve ao lado dela, que a confortou e auxiliou quando ela mais precisou, que esteve prestes a abandoná-la, mas resolveu assumir, né, o seu papel naquela unidade familiar, que era o pai, a mãe e o filho. Muitas vezes ele sofreu também. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre ele, nós não temos muitas questões para falar, mas eu acho importantíssimo a gente sempre lembrar. A família é José, Maria e o nosso Mestre Jesus. Então, quando a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente comemora o nascimento de uma família. E quando a gente faz metas para o próximo ano, é após o nascimento do nosso Senhor e a criação daquela família. Por isso eu peço a reflexão de vocês, a atenção para as suas famílias, para as famílias que estão perto de vocês, que precisam de ajuda, possam ser colocadas nas nossas orações, nos nossos livros, e se houver necessidade, venham até o atendimento fraterno, ou seja, sugerido. Nem todos vão conseguir êxito nessa indicação. A gente sabe, não é fácil. Daqui para fora você convencer alguém, né, a aceitar, às vezes, uma ajuda ou aceitar uma outra visão. Mas que a gente esteja disposto a tentar, né? Porque José esteve disposto a tentar e ele conseguiu. Maria fez bravamente. E Jesus se dedicou por todos nós, mesmo sabendo que muitos de nós íamos crucificá-lo. Então, que fique a reflexão. Eu agradeço pela atenção de vocês. Peço que todos retornem aos seus lares com muito amor, com muita paixão.